Olá, meus queridos alunos. Vamos a mais uma aula de português, sendo que nesta aula nós vamos fazer a resolução e correção da atividade 13, né? Atividade 13 traz um gênero textual, né? Que eu não sei se é muito conhecido de vocês, mas é o gênero infográfico, né? Esse gênero infográfico, ele é um gênero, né, que traz informações, notícia, né, jornalística, é, com explicações feitas, né, por meio de imagem, por meio de fotografias, por meio de desenho, de gráfico, né? E ele é usado para resumir, para sintetizar, né, fazer uma síntese de uma notícia, né? É uma forma bem diferente, bem interessante, certo? Então vamos para a resolução e correção das questões. Aqui nós temos a questão 1. A questão 1 é referente, né, ao D4, que diz identificar o tema de um texto. Identificar o tema de um texto é eu saber o assunto, né? O assunto principal, né? Do texto. Como é que eu li um texto? Eu não sei qual é o assunto principal. Você leu o texto, né? Leu todo o texto aí, então você sabe qual é o assunto principal. Então, o tema central, o principal do texto que você acabou de ler é: a letra A não seria, né? A extinção de espécie marinha. Não. A B, a demora na decomposição dos plásticos, também não. Sabemos que os plásticos, né? Que plástico demora, né? Para acontecer a decomposição, mas não é isso. A C, os danos causados pelo plástico à vida marinha. Sim, seria a C a correta. E na segunda questão, né, que está se referindo ao descritor 1, que diz localizar com a gente, que diz que a gente tem que ter a habilidade de saber localizar as informações, é explícita em um texto. É que eu vou ler um texto e eu preciso de uma determinada informação e como eu li, basta eu voltar lá no texto e eu consigo identificar esta informação que está clara, ela está dentro do texto. O que ele diz aqui? Na segunda, cite alguns dados referentes ao plástico apresentado no texto. Então, alguns dados, tem vários dados, né? Mas com certeza, se você voltar lá no texto, você vai encontrar esses dados aqui, ó. Diz que 92,5% das aves marinhas mortas, tá? Aí vamos ver aqui, onde é que está esta informação, 92,5%, ó, tá aqui a informação. Aqui tem várias informações explícitas. Era só você retirar daqui e copiar aqui. Aqui, ó, 92,5% das aves marinhas mortas ingeram plástico e quantidades iguais a 5% de seu peso corporal. Aí ele diz também aqui que existe cerca, né? Outra informação lá, que existe cerca de 33,520 milhões de quilos de plástico espalhado por todo o mundo. Mais outra informação, que os americanos usam cerca de 100 bilhões de sacolas plásticas por ano. Todas essas informações estão no texto. Clara e explícita lá, né? Que estão explícitas é porque estão claras. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, que seria a 3. A 3, né, questão refere-se ao descritor 8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vocês sabem que a tese refere-se a uma opinião, né, citada no texto. E todos nós, seres humanos, temos opiniões. E o autor também tem a opinião dele. Então, a opinião citada em qualquer texto, ela se encontra no primeiro parágrafo.
E ele quer saber qual é a relação que tem entre a tese e os argumentos. Os argumentos ele vem a partir do segundo parágrafo nos textos. Os argumentos são a justificativa que o autor usa para defender a sua ideia, para defender a sua opinião. Então, aqui, na terceira questão, o uso de dados no texto 1 se faz necessário, principalmente. Para que ele se faz necessário, principalmente? É a letra A, né? Para dar mais força aos argumentos, para dar mais força argumentativa ao texto, né? Lógico, os dados, a justificativa que estão lá no texto são usados para isso, para que o leitor se convença, aceite os argumentos, né, do autor, se convença que ele está certo. A quarta questão refere-se ao D11, estabelecer relação de causa, consequência entre a parte e elementos de um texto. Eu saber qual é a relação, né, entre as causas, o que causou, e as consequências na vida, né, nós temos, se a gente faz qualquer coisa, consequentemente vai haver uma consequência. Então, qual a cor predomina no texto 1? Você acha que a escolha dessa cor é arbitrária ou tem alguma justificativa específica? Escreva seus argumentos. Bom, a cor, né, é azul, a resposta seria, né, e a cor possui uma justificativa específica. Por que é azul? Porque, né, por ser facilmente relacionada a mares, ao oceano, à vida marinha, que no contexto do infográfico estão prejudicados em função do uso do plástico. Então, certo, né? Essa resposta, muito bem dada. E vamos para a última questão. A última questão, que é a quinta, ela se refere ao D15, estabelecer do SAEB, viu, pessoal? Esses descritores aqui são do SAEB, não é do SPAES. Só muda a numeração do SPAES para o SAEB. No SAEB, esse descritor aqui é o D15. Estabelecer relação lógica discursiva presente no texto, marcada por conjunção, advérbio, etc. Então, aqui a gente tem que saber quais são o valor semântico, né, que tem as palavras no texto. Palavras estas como as conjunções, os advérbios, né, as preposições. Aí vamos aqui. Ele diz, né, pra gente observar essa expressão aqui. Aí, ó, mas os seus resíduos químicos ainda permanecem por anos depois. Aí você observa que o mas e os seus estão destacados. Para quem não sabe, o mas é uma conjunção coordenada, né? E seus aqui, no caso, né, é um pronome possessivo, né? Tá dando ideia de posse. Então, a palavra mas, destacada no trecho acima, tem um sentido de quê? Ó, mas, né, os seus resíduos. Esse mas tá dando sentido de contrariedade, de oposição, de algo contrário, né, pessoal? Porque a adição não é. A adição é quando dá uma ideia de soma. Justificativa não é que é quando está justificando alguma coisa. E conclusão não é que é quando está concluindo, quando conclui um assunto. Então, seria aqui, contrariedade. A palavra seus, também destacada no trecho em estudo, refere-se. Então, seus está substituindo um nome, porque é um pronome. Pronome tem a função de substituir nome, é um pronome possessivo, e ele está substituindo o nome, então está se referindo a quem? A vida marinha? Não, né? Aos americanos também não, então ele está se referindo, né? Está até no plural, seus, então ele está se referindo aos sacos plásticos, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula de português. Um abraço virtual, meus queridos, e até a próxima aula.